igreja? Amém, amém. Louvor gostoso, né? Graças a Deus, graças a Deus. Culto de Santa Ceia, que delícia poder participar da Santa Ceia, não é? É muito bom. Jesus, ele nos deu muitas lições, e uma delas foi nesse dia, no dia em que ele instituiu o memorial da Santa Ceia. Jesus, ele pegou, num dado momento, e ele pediu uma bacia de água e panos, e então ele começou a lavar os pés dos discípulos, o famoso lava-pés. Todos conhecem o lava-pés? Todos? Então, no momento ali da celebração da Páscoa, em que Jesus e os discípulos estavam ali juntos, Jesus então ele pediu que pegassem para ele bacia com água e alguns panos, e trazendo, Jesus então ele pegou e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E naturalmente que os seus discípulos ficaram muito constrangidos com isso. Afinal de contas, nessa altura, vamos dizer assim, nessa altura do campeonato, todos já haviam reconhecido, todos os discípulos, né, os apóstolos, todos eles já haviam reconhecido Cristo como Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, né? Alguns tiveram um pouco mais de dificuldade, né? Mas nesse ponto já tinham, até porque tinha que chegar, né? Porque já era a quinta-feira, né? Em que Cristo seria preso logo mais à noite, ele já seria preso. E ali Cristo então ele dá esse ensinamento aos seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos que não era para eles ficarem constrangidos, mas era para que eles entendessem o que ele estava fazendo. Como ele já havia ensinado outras vezes, ali ele estava dando, vamos dizer assim, o símbolo máximo disso. Quando ele diz assim: eu vim para servir. E eu estou indo. Então vocês precisam entender isso. Porque eu estou deixando esse legado para vocês, para que vocês entendam que vocês ficam como meus discípulos, para que também sirvam. Para que vocês também sirvam. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 e 3. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 2 e 3. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Amém? No primeiro versículo, Paulo ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Amém? Aqui Paulo, ele dá um pequeno resumo daquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos e filhas, de cada um dos discípulos de Cristo. Discípulos e discípulas de Cristo. O que ele espera? Que cada um de nós possamos entender o ministério que Cristo nos deixou, que Cristo nos deu. Amém? Como ele fala, como ele começa dizendo no primeiro versículo, né? Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Algumas versões você deve ter lido aí, com certeza em algumas versões está escrito despenseiros. Correto? Tá, né? Exatamente. Então, em algumas versões vai estar escrito despenseiro. O despenseiro, o que é um despenseiro? Despenseiro é uma palavra que se traduz como administrador. Só que o despenseiro,
ele tem uma característica a mais, que ele não é simplesmente um administrador, porque alguém que é dono de algo é o administrador daquilo que tem, correto? O despenseiro, ele tem uma característica extra, que o despenseiro era alguém contratado ou que recebia a incumbência de administrar algo que não era dele. Administrar algo que não era dele. Então, quando Paulo usa esse termo despenseiro, e aqui eles traduzirem de uma forma interessante, porque ele colocou como encarregado, né? Ele não colocou administrador, ele colocou como encarregado. Ou seja, não é seu, mas você está encarregado. Entenderam? Não é seu, mas você está encarregado. O ministério é de Cristo, mas nós somos encarregados de levá-lo adiante. Nós somos encarregados de levá-lo adiante. De que forma? Através da pregação e do serviço. Através da pregação e do serviço. Lembrando que muitas vezes o serviço, ele fala mais que a própria pregação. Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia assim: pregue em todo tempo, e se necessário, use palavras. Pregue em todo tempo, se necessário, use palavras, né? Alguns interpretam dessa forma, dizendo que é mais importante as atitudes do que as palavras, né? Mas na verdade não era isso que ele estava querendo dizer, porque ele sabia da importância da palavra, de falar. Mas o que ele estava querendo dizer é que não adianta falar sem ação. Não adianta falar sem atitude, sem prática. Como diria Tiago, que escreveu, a fé sem obras ela é morta. É até uma forma de traduzir isso, porque não adianta eu demonstrar a minha fé falando que eu tenho fé. Não é verdade? Se não verem a minha fé na prática da minha vida, do que vai valer? Não vai valer de nada. Porque de fato as pessoas estão observando muito mais as nossas ações do que as nossas palavras. As pessoas sempre observam muito mais as nossas ações do que as nossas palavras. Por isso Cristo, ele falava, ele pregava, ele ensinava, não apenas falando, mas fazendo. Várias vezes Cristo falou que ele tinha vindo para servir, e ele servia a muitas pessoas, mas quando ele foi lavar os pés dos discípulos, os discípulos falaram: pera aí, não é por aí. Eu não sou digno que você lave meus pés. Mas Jesus, Pedro, né, foi o primeiro, né? Pedro é sempre o primeiro, né? Não aguenta segurar a língua, né? Pedro fala: peraí, não é por aí não. Mas Cristo fala assim: ó, se você não deixar que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Você precisa entender que a nossa caminhada, ela é assim. E da mesma forma que eu estou fazendo com você, eu estou te chamando para fazer também. Da mesma forma que eu vim servir, vocês também foram chamados para servir. Amém? De Coríntios nós vamos para Romanos. Romanos capítulo 1. Primeiro capítulo da carta de Paulo também aos Romanos. A partir do versículo 8, tá? Romanos capítulo 1, versículo 8 ao versículo 12. Amém? Ó, diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que,
em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Amém? Amém. É interessante a gente ver uma questão aqui, porque Paulo, ele começa elogiando a igreja de Roma, não é? Ele começa elogiando os cristãos em Roma, né? Os cristãos romanos. Ele fala que por todo lugar, em todo mundo, é elogiado a fé deles. Mas ele termina dizendo: vocês precisam de mim e eu preciso de você. Interessante isso aqui, né? Porque ele não está dizendo que eles estão passando por um momento difícil, ele não está dizendo que eles estão em crise, ele está dizendo que eles estão bem. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu preciso ir aí para que eu possa compartilhar algo com vocês e vocês também possam compartilhar algo comigo. É interessante, sabe por quê? Porque Paulo entendeu que servir, você não só serve quem está numa crise. Nós servimos mutuamente, como ele diz aqui, servir mutuamente. Porque a gente não pode esperar alguém enfraquecer para começar a querer servir a pessoa. Pelo contrário, a gente precisa sustentar uns aos outros para que nós possamos evitar a queda. Para que nós possamos evitar o enfraquecimento. Para que todos se mantenham fortes. Para que quando nós vermos uma fraqueza, o que seria ver uma fraqueza? Ver alguém que não está bem, nós estejamos bem para fortalecer aquela pessoa rapidamente. Então Paulo está vendo: vocês estão bem, mas olha, eu quero estar aí para poder compartilhar com vocês, porque vocês, em outras palavras, eu vou traduzir, tá? Vocês estão bem agora, mas vai saber amanhã. Porque ser discípulo é uma coisa diária, é uma coisa constante, é uma caminhada. E Paulo já sabia que na caminhada, uma caminhada ela tem altos e baixos. E é necessário ter o acompanhamento, é necessário estar sempre juntos, se servindo, mutuamente se servindo, compartilhando, para que todos permaneçam fortes. Para que todos permaneçam unidos nesse ministério que Cristo nos colocou, nesse ministério que Cristo nos direcionou. Para isso ele está dizendo: olha, tanto que Cristo nos ensinou, quando ele instituiu também, né, quando ele instituiu a Santa Ceia, mas em vários outros momentos também, mas tanto que nós vimos em Coríntios, quanto o que nós acabamos de ver em Romanos, uma coisa que tem que nos chamar a atenção é justamente essa questão de sermos discípulos, discípulas, servos, servas integrais de Deus, de forma integral. O que significa integral? Quem chuta aí para mim? Inteiro, o tempo todo. O tempo todo, inteiros, né? Sermos servos que servem com integridade, ou seja, por completo, por inteiro, o tempo todo, entendermos isso, amém? Para isso, o que nós precisamos é trabalhar áreas do nosso caráter. Porque a nossa dificuldade muitas vezes não é nem... temos problema com disciplina? Sim, temos problema com disciplina. Se eu me disciplinar nisso daqui, eu vou conseguir alcançar. Sim, mas a maior parte da dificuldade em se disciplinar está muitas vezes em deformação do caráter. O pastor, eu tento fazer isso aqui, eu tento me disciplinar isso aqui, mas na verdade é o caráter que precisa ser moldado. Porque se o caráter for trabalhado, a disciplina vem e acompanha. É claro que também para a gente ter o caráter transformado é necessário disciplina. Uma coisa caminha junto com a outra. E uma das coisas, alguns elementos do caráter que nós precisamos trabalhar para que nós possamos ser servos
integrais, né? Porque para que nós possamos ter esse caráter de integridade. Vamos começar aqui alguns elementos que eu separei para a gente trabalhar. Romanos, o mesmo texto de Romanos, o primeiro versículo, 1:8, diz assim, nós vamos trabalhar dentro desse texto aqui de Romanos. Romanos 1:8 diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. O primeiro ponto é gratidão. Primeiro ponto é gratidão. E é muito interessante essa questão da gratidão, sabe por quê? Quando nós somos gratos a alguém, não sei se vocês vão concordar comigo, quando eu sou muito grato a uma pessoa, eu meio que me sinto sempre em dívida com ela, não é? Eu quero sempre fazer alguma coisa para poder agradar a pessoa, para poder abençoar a pessoa, pela gratidão que eu tenho na vida daquela pessoa, verdade? Percebe então como é importante nós termos um coração grato diante de Deus? Porque se nós estamos falando de servir a Deus de forma integral, de forma completa, o primeiro ponto que eu preciso trabalhar na minha vida é ser grato a Deus. E o que não falta, eu falei assim, eu usei um exemplo, né? Quando nós somos muito gratos a alguém na nossa vida, né? Agora, vamos combinar aqui, tá? Pensa numa pessoa assim, que você é extremamente grato, extremamente grata. Pensa aí, numa pessoa da sua vida que você é extremamente grato, extremamente grata. Pensou? Pensou? Uma pessoa humana, tá? Conseguiu pensar numa pessoa? Ela ganha de Deus? Essa pessoa ganha de Deus? Não, né? Quando nós pensamos em tudo que Deus é, e em tudo que Deus fez por nós, quantos motivos você tem para ser grato a Deus? Pensa comigo, quantos motivos você tem para ser grato, para ser grata a Deus? Você conseguiria fazer uma lista aqui hoje? Você terminaria essa lista aqui no culto? Não, né? Acho que não. O que nos falta então? Se quando nós paramos para pensar, como agora, se quando nós paramos para pensar, nós conseguimos pensar em muitos motivos de gratidão a Deus, o que falta então para nós nos lembrarmos disso no dia a dia? É termos o nosso caráter moldado pela gratidão. Para que a gente não seja grato apenas quando nós somos forçados a lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é. Mas que isso faça parte de nós. E fazer parte de nós significa o quê? Fazer parte do nosso caráter. Amém? Como Filipenses capítulo 4, versículo 6, aliás, foi o texto que eu usei na semana passada, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, quem lembra? Com ações de graça. Com ações de graça. Por que eu usei esse texto de novo? Para a gente lembrar o seguinte, que mesmo que a gente esteja com um problema, que mesmo que a gente esteja pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, ainda assim, nós precisamos lembrar de sermos gratos. Amém? Segundo ponto, segundo elemento do caráter, nós precisamos ter o caráter servo. Versículo 9 de Romanos 1. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Amém? Quero ler aqui também Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao versículo 45. Marcos 10, do 42 ao 45. Diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes:
Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Segundo ponto, então, do nosso caráter que precisa ser moldado, que precisa ser transformado, para que possamos ser servos e servas íntegros, inteiros do Senhor, é entendermos que nós precisamos ter esse caráter servo, servir a Deus. Agora, para servir a Deus, eu preciso saber o que Ele quer que eu faça, amém? Eu preciso saber o que Ele quer que eu faça. E aí eu preciso ter um entendimento que o servo segue. O servo segue. Não adianta apenas eu dizer que eu estou à disposição de Deus e não ir até Ele e dizer: Deus, o que você precisa que eu faça? Não é? Eu dizer: Deus, estou à sua disposição. Aonde? Sentado aqui. A hora que o Senhor quiser, o Senhor me chama. E tem gente que está tempo. Tem gente que fica tempo. Desse jeito. Primeiro ponto. Deus já te chamou há muito tempo. E Ele já disse: vem até mim. Vem até mim. E eu vou te anunciar. E eu vou te falar. E eu vou te direcionar. Muitas vezes nós nos colocamos à disposição entre aspas. Dizemos: Senhor, estou aqui. Aí Deus ele fala: eu também. E estou te esperando. E estou te esperando. Quando você estiver à disposição de verdade. João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Se alguém me serve, siga-me. Vamos entender aqui uma coisa. Tem muitas pessoas que pensam assim: agora eu sou servo do Senhor e Ele vai me enviar para algum lugar para lá eu ir trabalhar, porque lá Jesus não está. Eu vou levar Jesus para aquele lugar, certo? Quem já ouviu isso? Não foi você que falou, mas você já ouviu? Já? Então deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é uma das características de Deus? Ele é onipresente. Você sabe aonde que Jesus não está? Lugar nenhum, Ele é onipresente. A gente não leva Jesus para lugar nenhum. Choque de realidade, né? A gente não leva Jesus para lugar nenhum. É Ele que leva a gente. Porque como nós acabamos de ler aqui, aquele que é meu servo, me segue, é Ele que vai, a gente que segue Ele. Agora, quando nós dizemos assim: eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar, sem o direcionamento de Deus, aí você está indo sozinho. Porque Ele não foi para lá para realizar obra nenhuma e tampouco mandou você ir. Entende a diferença? Agora, quando Ele fala assim: se você é meu servo, se você é minha serva, me segue. Aí nós vamos onde Ele está. Até porque nós não fazemos obra nenhuma. Sem mim, nada podeis fazer. Agora, se você vai onde eu te chamo, eu estou lá. Aí eu te uso e a obra acontece, porque a obra é minha.
A obra é minha. E aí onde eu estou, meu servo e minha serva estão junto, vamos fazer a coisa acontecer. Amém? Amém. Terceiro ponto, 1:10. Romanos 1:10. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Qual que é o terceiro ponto de caráter aqui que a gente precisa trabalhar na nossa vida? Oração. Oração. Quem ora aqui todo dia? Não precisa levantar a mão. Você ora todo dia? Olha. A nossa vida de oração, ela precisa ser mais. Primeiro, ela precisa ser mais frequente. Segundo, ela precisa ser mais intensa. Precisa ser mais frequente, ela precisa ser mais intensa. Qual que era a vontade de Paulo? Eu acho uma coisa muito interessante nesse texto aqui, porque ele diz assim: eu quero ir aí, mas eu vou orar para que Deus me dê a oportunidade. Se Ele permitir, eu vou. Olha que interessante. O direcionamento. Agora, como nós somos direcionados? Através de uma vida de relacionamento. Se eu não me relaciono com Deus, eu não tenho como saber o que Ele quer. Não é verdade? Eu não tenho como saber, porque é numa vida de relacionamento que Ele vai me dando as direções. Através da palavra e oração. Orando e lendo a palavra. Deus vai nos direcionando. E aqui ele fala exatamente isso. Se nós pegarmos aqui Romanos, ele fala exatamente isso. A minha vontade é ir aí, mas eu vou orar. Eu vou orar, para ver se é a vontade de Deus também. Nós já vamos chegar nesse ponto. Eu vou orar a minha vontade. Olha que a gente já tinha lido lá, que a gente leu até semana passada de Filipenses, né? Faça conhecidas as vossas petições. Mas mantenha um coração grato. Por quê? Você vai abrir seu coração para Deus, mas Deus vai dar a direção. Amém? Romanos também, capítulo 8, versículo 26 a 28, diz assim. E da mesma, ainda dentro desse ponto da oração, tá? Romanos 8, 26 a 28. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam, dependendo da interpretação, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, Paulo também, ele está dizendo, nós precisamos orar para que nós possamos ter o direcionamento do Espírito, porque é o Espírito que vai nos direcionar. É Ele que intercede por nós e Ele nos dá o direcionamento. O Espírito Santo, ele é o canal, né? Ele é o canal. Eu me comunico com o Espírito Santo fala com o Pai fala com o Espírito Santo e o Espírito Santo responde para nós. Ele é o canal que fala. Ele é o canal nosso com o Pai. Amém? Nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos conversar com Deus para que nós possamos ter essa direção. Como ele disse, o Paulo disse aqui mesmo, ele disse assim, ore, porque você nem sabe se você está pedindo direito. Olha que interessante. Peço o direcionamento do Espírito, porque nós muitas vezes pedimos para Deus e não sabemos se estamos pedindo direito. Por quê? Porque nos falta muitas vezes direção. Nos falta muitas vezes entendimento. E para finalizar, o quarto caráter agora, o penúltimo, Romanos 1, 10 e 11, diz assim, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Vocês já vão entender porque que eu repeti o 10.
porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Amém? Então eu repeti o 10, porque ali ele está falando da oração, mas é que no final do 10 ele fala do desejo dele, que o desejo dele é ir até eles, né? Até a igreja de Roma. E aí no 11 ele fala, esse é o meu desejo. Eu tenho muito esse desejo para que a gente possa se relacionar, né? Para que a gente possa ver e trocar experiências, trocar ideias e obviamente também trocar bênçãos entre nós. Ali ele nos dá uma chave, Paulo nos dá uma chave que é o nosso quarto ponto aqui que nós precisamos trabalhar o nosso caráter, que é o caráter de submissão. O caráter de submissão. Durante todo o tempo isso aconteceu. Se a gente pegar lá, desde Gênesis a gente vai encontrar pessoas tentando fazer isso. Mas eu ouso dizer que estamos vivendo o pior momento nesse sentido. Da falta de submissão a Deus. Não estou nem falando de falta, não estou falando de falta de submissão à liderança, não. Eu estou falando de Deus mesmo. A falta de submissão a Deus. Hoje, infelizmente, estamos vivendo um período em que as pessoas querem dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Alguns bem declaradamente, né? Porque oram declarando, não é só declarando, qualquer... determinando. Oram determinando. Eu queria fazer só uma pergunta. Alguma vez vocês viram alguém na Bíblia orando, determinando que Deus fizesse alguma coisa? Autoritarismo. Na Bíblia vocês viram alguém orando para Deus, mandando Deus fazer alguma coisa? Determinando? Viram? E aí eu pergunto para vocês, de onde tiraram isso? De onde tiraram isso? Quando foi que Deus se rebaixou a receber ordem? Quando foi que ele fez isso? Eu não sei, de verdade eu não sei. Quando foi que ele disse que podia mandar nele? Alguns não usam essa expressão, mas fazem da mesma forma, falando de forma diferente, mas querem induzir Deus de como Deus deve trabalhar. E Paulo, que nesse caminhar aqui, Paulo já era, vou usar uma expressão bem popular, Paulo já era top, viu? Já era grandão já. Já tinha batido de frente com Pedro, que ele gostava de bater de frente com Pedro, já tinha batido de frente com outras pessoas, né? Já teve seus problemas ali, mas com Deus ele sabia o lugar dele, sabia o lugar de Deus. Tantas e tantas coisas que Paulo fez, talvez a maior lição que Paulo tenha para nos dar, não seja os milagres que ele realizou, as igrejas que ele abriu, as viagens que ele fez. Talvez a maior lição que Paulo tenha para nos dar apesar de talvez ser a pessoa mais referenciada na Bíblia, eu acredito que depois de Cristo, depois de Jesus. Eu acho que Paulo talvez seja, se a gente fizesse uma pesquisa assim, qual é a pessoa que a maior referência bíblica para você? Eu acho que se Paulo não for o primeiro, ele está entre os 3 primeiros. Tá, não tá não? Eu acho que tá. A maior lição que ele nos deu foi, depois de tudo que ele fez, ele baixava a cabeça e falava, Senhor, eu quero fazer isso, o Senhor permite que eu faça? Talvez por isso mesmo ele seja um dos maiores da Bíblia, né? Porque entendeu o que é ter um caráter submisso. Um caráter de humildade. Não perdia a firmeza da sua fé e da autoridade de Cristo na vida dele.
Entendeu equilibrar essas duas coisas? Conheço a palavra, declaro a palavra, e conheço tão bem que eu sei que o dono da palavra não sou eu. Entenderam a diferença? Conheço a palavra, declaro a palavra, mas ela não é minha. Então eu baixo a cabeça para o dono dela. Eu baixo a cabeça para o dono da palavra, que é Deus. Caráter de submissão. Amém? E para a gente fechar, o quinto ponto e último, versículos 11 e 12, diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Amém? Amém? Amém. Qual que é o último ponto? Compartilhar. Compartilhar, né? Quando eu disse, a igreja de Roma estava bem, ele estava elogiando a igreja de Roma, não estava? Mas ele disse, eu quero ir aí para poder oferecer algo para vocês e também quero pegar algo de vocês, né? Compartilhar. Claro que nós estamos falando com o Paulo, né? O mesmo Paulo que escreveu Coríntios 13, que vai falar dos dons espirituais, vai falar do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, né? Então, do capítulo 12, capítulo 13. Então, ele entendeu perfeitamente que cada um de nós somos mecanismos de um corpo, que a gente só funciona bem se funcionar junto. Que a gente só funciona bem se cada um der aquilo que tem, aquilo que recebeu de Deus, amém? E aí quando a gente fala em compartilhar, a gente tem que pensar que não é só isso também, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, amém? Esse é o primeiro ponto, que é até um ponto aqui citado por Paulo. Eu quero poder oferecer para vocês algum dom espiritual que eu tenha e também quero receber de vocês o dom espiritual de vocês, amém? E aí Pedro, ele está dizendo, ele usa a mesma expressão aqui, despenseiros, né? Cada um administre aos outros, ou seja, administrar aos outros significa assim, você tem um dom, amém? Você tem um talento natural, que você nasceu com ele e Deus te deu para que você pudesse se capacitar, para que você pudesse trabalhar ele na sua vida, amém? Todos nós recebemos. Nós também somos agraciados pelo Espírito Santo com dons. Agora, para que serve isso? Você sabe? Para que serve o teu dom? Deixa eu dizer, eu vou te dar uma dica. Ele serve para todo mundo, menos para você. Deus te deu com um único propósito, que ele não seja seu. Porque ele foi te dado para que você abençoasse, para que você usasse e abençoasse a vida de outras pessoas. E quando Pedro fala aqui, né, cada um administre aos outros, ou seja, aquilo que o Senhor te deu, você precisa trabalhar e abençoar a vida das outras pessoas. Ele não te deu para você reter, ele te deu para que você pudesse compartilhar, mas não são apenas os dons que nós compartilhamos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que a gente compartilha também? As cargas. O que é carga? Problema. Agora é inverso, né? O dom que Deus me deu, ele não deu para mim. Ele deu para o Snar, mas não é do Snar. Ele deu para mim para que eu pudesse oferecer para as outras pessoas. Amém? E a carga que ele te deu, ele não deu só para você. Ele deu para eu poder te ajudar e carregar um pouco. É inverso. Entendeu?
Não carregue sozinho e não deixe o seu irmão e a sua irmã carregarem sozinhos, porque não aguenta. A gente não aguenta carregar a carga sozinho. Então, da mesma forma que nós compartilhamos os nossos dons, nós também compartilhamos as nossas cargas. E o último texto, Romanos 12, versículos 6 a 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Pra gente, esse texto aqui, ele não está na questão do compartilhar, ele está na verdade para a gente fechar esse tema. A gente falou sobre nós servirmos de forma integral, servir com integridade, amém? E aqui em Romanos 12, de 6 a 8, Paulo vai nos chamar a atenção: seja o que for que você for fazer, dê o seu melhor. Seja o que for que você for fazer, dê o seu melhor. Quando ele fala ali, seja ensino, que haja dedicação no ensino, e ele vai citando vários assim, né? Ou seja, ele está dizendo: eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu talento, mas faça com dedicação e excelência. Faça com dedicação aquilo que Deus te deu, porque Ele já te presenteou com isso. E aí a gente teria que lembrar todos os pontos. Qual que é o primeiro? Se Deus nos deu, qual que era o primeiro mesmo? Vou lembrar só do primeiro. Gratidão. Gratidão. O primeiro ponto é gratidão, porque se nós não formos gratos, a gente não vai ser o resto. Porque a gente não vai se esforçar pelos outros. Primeiro a gente tem que se sentir grato, para poder dizer para Deus: Deus, não tem como eu te pagar, não tem como eu devolver o que você fez por mim, as coisas que você fez por mim, não tem como eu devolver. Mas eu posso me esforçar ao máximo, para ser um servo íntegro, uma serva íntegra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?